Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. E desta vez vamos falar sobre dois assuntos muito importantes que também são ordenanças bíblicas, que é confessar os pecados e perdoar as ofensas. O texto bíblico de referência é o seguinte: Marcos, capítulo 11, versículo 25, que diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. No livro de João, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-nos mentiroso e a Sua palavra não está em nós. Primeiro, nós temos que entender que todos os seres humanos têm pecado. O único que não tinha pecado era Jesus. Todos nós temos pecado. Tanto é que tem uma outra passagem bíblica que Jesus disse assim: Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não foi assim que Jesus disse? Então, todos os seres humanos têm pecado. Não importa quem seja, seja ele líder religioso, padre, pastor, diácono, bispo, não importa. Todos temos pecados. A doutrina bíblica do perdão envolve nosso relacionamento com Deus e com o próximo. O perdão de Deus para nós remove a culpa e restaura nossa comunhão com Ele. O perdão de Deus envolve o cancelamento do efeito do pecado cometido e a aceitação do pecador. Então, por isso que é importante confessar o pecado, né? Você vai até a um líder religioso seu e confesse seu pecado. E aí Deus vai estar perdoando o seu pecado. Mas isso não significa que você vai deixar de pecar. Você sempre vai pecar, né? Mas a nossa missão é o quê? Que possamos não pecar, né? Apesar de sabermos que nós vamos pecar. Mas o intuito nosso é de não pecar. Seguir Jesus, seguir de forma que nós possamos ser mais igual a Ele, Jesus no caso, possível, né? Devemos ser mais próximo de Jesus possível nas nossas atitudes, nas nossas ações, para não pecarmos e sempre seguir a palavra de Deus, o Evangelho e tudo mais. O amor de Deus é tão grande para conosco que até mesmo o arrependimento é resultado de sua bondade. A confissão é uma admissão para uma mudança de vida. A confissão de pecado é feita a Deus por meio do seu Filho Jesus. Então, quando nós confessamos o nosso pecado, o nosso intuito é de não pecar mais daquela forma, de não cometer o mesmo pecado novamente, né? Porque a partir do momento que você comete o mesmo pecado de novo, não tem objetivo você estar confessando, porque você vai cometer o mesmo pecado de novo, né? O intuito, então, o objetivo de você confessar é ter o compromisso de não pecar mais da mesma forma, né? Porque Deus nos perdoa confiando na gente, né? Então, nós temos que dar essa confiança para Deus, né? De não pecar mais da mesma forma que nós pecamos.
devemos sempre manter o ser constantes no pedido de perdão, porque sempre pecamos, como eu falei, né. Então, não é só confessar uma vez e estar livre de todos os pecados, não precisa confessar mais. Não é assim. Nós pecamos todos os dias, às vezes sem nós percebermos, né, mas nós cometemos pecado. Então sempre nós temos que estar confessando. Continuamos com a possibilidade de pecar. Por isso, a necessidade de constante vigilância e oração. Continuamos pedindo perdão não pelos pecados de antes da conversão, mas pelos cometidos após a conversão no dia a dia. Confessamos e pedimos perdão todas as vezes que somos confrontados ou percebemos que agimos de forma contrária aos princípios bíblicos. É, uma das formas de nos livrarmos do pecado é nos apegarmos a Deus. Estar sempre em constante oração. Todas as vezes que nós pegamos a Bíblia, nós lemos a palavra de Deus, nós fazemos algo benéfico para o próximo, nós estamos nos livrando do pecado, né? A falta, aliás, a reciprocidade significa dar e receber. Por isso, é uma condição essencial para a qualidade das relações entre as pessoas. A falta de reciprocidade mostra a ausência de reconhecimento e justiça. Por quê, gente? Porque o perdão exige reciprocidade, né? Se não exigisse, não adiantaria nós confessarmos, né? O objetivo de nós confessarmos é ter o perdão de Deus. E para ter esse perdão é a reciprocidade. E esse perdão que a gente fala aqui não é só nós pedirmos perdão a Deus por causa dos nossos pecados. Não é só isso. Também tem a questão de perdoar o próximo por algo que ele fez com a gente, né? Esse também é um tipo de perdão, tá certo, gente? A falta de reciprocidade mostra um coração endurecido para o perdão, mostra ingratidão e egoísmo. Então, aquela pessoa que não perdoa, ela tem um coração frio, né? Por isso, é muito importante nós praticarmos o perdão. Porque a pessoa que pratica o perdão, ela está em paz consigo mesma. Na comunidade messiânica, as riquezas da compaixão e misericórdia de Deus precisam ser refletidas nas relações pessoais de seus membros. Só fazemos parte do povo de Deus por causa do perdão divino. Jesus não perdoou os nossos pecados, ele pagou os nossos pecados na cruz. Porque Jesus não tinha pecado. Ele não tinha motivo nenhum para estar naquela cruz. Mas pagou os nossos pecados na cruz. Não existe cristianismo sem perdão. Quem não sabe perdoar está na contramão do Evangelho. Porque o Evangelho também fala de perdão. Pegue só os 4 evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, João e Lucas, que você vai entender do que eu estou falando. Lá vai ter partes que vai estar falando do perdão, né? E esse perdão que desde aquela época é transmitido, né, ensinado para as futuras gerações até chegar a nós nos dias de hoje. Jesus sempre ensina o caminho do perdão. A importância do perdão surge porque as pessoas nos seus relacionamentos interpessoais estão sempre ferindo umas às outras. Seja ela na fofoca, seja ela falando mal de outras pessoas, seja ela prejudicando para a pessoa não ter sucesso na vida, né? Entre muitas outras coisas erradas que é feita, né?
Normalmente se consegue o perdão, mas a confiança fica abalada. A Bíblia fala de dar o perdão, não de esquecer do que a pessoa fez com a gente, tá, gente? São duas coisas completamente diferentes. Perdoar a pessoa e esquecer o que ela fez, são duas coisas diferentes. Não se fala em esquecer do que ela fez pra gente, isso a gente vai lembrar sempre, mas sim da prática do perdão. Perdão não é para questionar o merecimento ou não. Aqui não entra em questionamento se a pessoa merece o seu perdão ou não merece o seu perdão. Não está em questionamento isso. Mas se você pratica esse perdão, vai estar de bem, vai estar em paz consigo mesmo. Perdoar não é esquecimento, pois nós temos uma mente que não se apaga facilmente. Não é sofrer de amnésia ou mal de Alzheimer, mas deixar o passado para trás e seguir em frente, como está escrito lá em Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14. Perdoar é como um ferimento que deixa cicatriz, mas não sentimos mais a dor. Quando nós temos machucado, a gente cai, se machuca, num determinado momento você sente dor, né? Passado um tempinho, passado alguns dias, depende, né, do ferimento, você não vai ter mais a dor, mas a cicatriz fica, né? Mesma coisa é o perdão. O perdão é como se fosse, a pessoa que pratica o perdão é como se fosse a dor passando, mas a pessoa não vai esquecer o que a outra fez. Esse não esquecer do que a outra pessoa fez é a cicatriz, né? Então é isso, esse foi o assunto de hoje, relacionado ao perdão e a perdoar as ofensas. No próprio Pai Nosso, tem o texto do Pai Nosso que diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é assim que está no Pai Nosso? Então, o próprio Pai Nosso nos fala, né, da questão do perdão e de perdoar as ofensas do irmão, né? Então, que nós possamos praticar o perdão e perdoar as ofensas do próximo. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe a todos vocês.